Há algo na memória feminina que jamais pode ser apagado, na presença de um homem que deixou marcas profundas não em palavras vazias, nem em promessas passageiras, mas em atitudes firmes que atravessam o tempo. A verdade é que a maioria dos homens nunca percebe o impacto que pode causar quando age de maneira alinhada com princípios sólidos, quando demonstra caráter e serenidade diante das provações. Para muitas mulheres, não é o luxo, nem os gestos grandiosos que permanecem, mas sim a essência de quem soube despertar emoções autênticas e conduzir a relação com firmeza e propósito. Pense comigo, todos nós já ouvimos falar de histórias em que ela seguiu em frente, construiu uma nova vida, mas ainda assim, em algum momento de silêncio, sua mente retorna à lembrança de alguém que marcou sua trajetória. Não é um detalhe físico, não é uma ocasião específica, é a sensação intensa que ficou gravada. E essa sensação não surge do acaso, ela nasce da forma como o homem se posicionou, da sua capacidade de inspirar respeito e transmitir segurança mesmo nas situações mais instáveis. O estoicismo nos ensina que não temos domínio sobre o que os outros pensam ou sentem, mas temos total responsabilidade sobre quem escolhemos ser. E é justamente essa postura inabalável que transforma um homem em inesquecível. Não se trata de agradar o tempo todo, mas de agir com clareza, de viver de acordo com valores inegociáveis e de demonstrar que sua dignidade está sempre acima de qualquer tentativa de manipulação ou jogo emocional. Esse é o tipo de presença que se mantém viva na mente de uma mulher, mesmo quando ela deseja esquecer. O homem que aprende a dominar suas próprias paixões, que não se deixa arrastar pelo impulso, mas que observa, reflete e decide com equilíbrio, é o mesmo que desperta nela uma curiosidade constante. É como se sua postura serena criasse um contraste tão raro que ela não consegue apagar. Ele não foi apenas parte de uma história, mas sim o ponto de virada que a fez enxergar o mundo de outra forma. E por isso, sua lembrança não desaparece, ela se torna uma cicatriz emocional, uma marca de respeito, de intensidade e de aprendizado. E se você quer compreender exatamente quais são as atitudes que transformam um homem inesquecível, permaneça comigo até o final deste vídeo. Vou revelar, à luz do estoicismo, quais comportamentos elevam sua presença a outro nível e como você pode se tornar o homem que nenhuma mulher consegue apagar da memória. Então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Um homem inesquecível não é aquele que enche o ambiente de palavras, mas o que consegue transmitir confiança sem precisar se explicar. Quando escolho estar em silêncio e observo mais do que falo, a minha presença se torna magnética. A mulher sente que não está diante de alguém comum, mas de alguém que domina a si mesmo e não precisa provar nada. Esse é o princípio estoico em prática, de controlar minhas emoções e não ser escravo da necessidade de atenção. O silêncio carrega uma força que muitos subestimam. Ele desperta curiosidade, cria um espaço para que ela me investigue com o olhar e tente decifrar meu mistério. Diferente de um homem ansioso, que se apressa em falar de si para conquistar aprovação, eu permito que o tempo trabalhe a meu favor. Quanto menos eu me entrego em palavras desnecessárias, mais forte é a lembrança que deixo. A verdadeira segurança não está em gritar quem somos, mas em permitir que nossas atitudes falem por nós. A mulher percebe que não sou movido pela pressa, que não necessito da sua validação para existir. E isso a intriga profundamente. Na mente dela, surge a pergunta: quem é esse homem que não se curva para chamar minha atenção? Essa pergunta já é suficiente para me tornar inesquecível. O estoicismo nos lembra que a vida não está sob nosso controle, mas nossas reações, sim. E quando eu mostro que não me abalo com a necessidade de ser notado, que não corro atrás de aprovação, crio uma marca profunda. A mulher associa minha imagem a equilíbrio, a força e a um enigma que permanece mesmo depois que eu vou embora. Por isso, o primeiro passo para se tornar inesquecível é simples, mas poderoso: cultivar a presença silenciosa. Não se trata de frieza, mas de autocontrole. É o tipo de energia que uma mulher jamais apaga da memória, porque ela reconhece, mesmo que de forma inconsciente, que esteve diante de alguém diferente da maioria. O que realmente marca a memória de uma mulher não são apenas gestos grandiosos, mas a maneira como ela se sente ao meu lado. Quando escolho ouvir com atenção verdadeira, sem interromper, sem pressa em dar respostas, transmito algo raro: respeito genuíno.
Enquanto muitos homens se preocupam apenas em impressionar com suas histórias, eu prefiro me concentrar em compreender o que ela sente e pensa. Isso não apenas me diferencia, mas cria um espaço seguro onde ela pode ser ela mesma. A maioria está acostumada com diálogos rasos, onde cada palavra é apenas uma tentativa de conquistar. Mas quando eu mostro interesse sincero pelo que ela compartilha, algo diferente acontece e ela se sente valorizada. O estoicismo ensina que devemos buscar entender antes de julgar, e essa filosofia aplicada às relações cria um elo que dificilmente será quebrado. Ouvir de verdade não significa apenas ficar em silêncio, mas absorver as nuances, perceber os gestos, interpretar o que as palavras escondem. Muitas vezes, uma mulher revela mais no que não diz do que no que expressa em frases. Estar presente nesse nível é como dizer, sem palavras, eu te enxergo além da superfície. Essa experiência é rara, e justamente por isso se torna inesquecível. Um homem que sabe escutar demonstra autocontrole e paciência, virtudes centrais do estoicismo. Não estou ali para disputar espaço, para provar minha superioridade ou para ter razão. Estou ali para compreender, e essa postura revela maturidade. Ela entende que não está diante de um garoto, mas de alguém que domina sua própria mente e emoções. Essa atenção genuína deixa uma marca invisível, mas poderosa. A mulher pode até esquecer palavras bonitas que ouviu de outros, mas nunca se esquecerá de como se sentiu valorizada quando esteve ao meu lado. E no fim, é isso que define um homem inesquecível, e não o que ele diz de si mesmo, mas o que ele faz os outros sentirem em sua presença. Um dos traços mais marcantes que tornam um homem impossível de ser esquecido é a consistência. Não falo de gestos grandiosos, mas da capacidade de cumprir aquilo que digo. Em um mundo onde promessas são feitas e quebradas a todo instante, manter minha palavra é um ato de raridade. Quando uma mulher percebe que pode confiar em cada compromisso assumido, ela automaticamente me coloca em um patamar diferente dos demais. O estoicismo ensina que a virtude está nas ações, não nos discursos. De nada adianta falar sobre caráter se minhas atitudes não refletem isso. A coerência entre o que eu digo e o que eu faço é o que constrói respeito. E uma mulher sempre lembrará daquele que demonstrou, com firmeza e constância, que suas palavras não eram vazias. A consistência não se mostra apenas em grandes compromissos, mas nos detalhes cotidianos. Se eu digo que estarei em um lugar, eu apareço. Se afirmo que ligarei, eu cumpro. Pequenas atitudes que parecem simples constroem um alicerce poderoso de confiança. Enquanto outros deixam a impressão de incerteza, eu deixo a sensação de estabilidade, algo que dificilmente se apaga da memória. Essa firmeza transmite mais do que responsabilidade, transmite segurança emocional. Uma mulher pode até esquecer de presentes recebidos ou jantares elaborados, mas jamais esquecerá da sensação de estar com alguém que cumpre o que promete. Essa lembrança é registrada como um símbolo de integridade, algo que transcende o tempo. Portanto, ser inesquecível não é apenas sobre causar impacto imediato, mas sobre criar uma memória de constância. Quando minhas atitudes falam mais alto do que minhas palavras, deixo claro que vivo guiado por princípios, não por conveniências. E é exatamente esse tipo de postura que permanece gravada no coração e na mente de uma mulher. Um homem inesquecível não se torna assim por ceder a tudo o que uma mulher deseja, mas por saber impor limites claros. A vida ensina que muitos homens confundem agradar com conquistar. Eles dizem sim a qualquer pedido, na esperança de ganhar aprovação, mas acabam se tornando esquecíveis. No estoicismo, aprendemos que nossa liberdade interior é inegociável, ceder constantemente ao desejo alheio é abrir mão do próprio valor. Saber dizer não com firmeza, sem perder a calma ou a empatia, cria respeito imediato. Quando uma mulher percebe que não pode manipular ou controlar minhas decisões, ela sente algo diferente, reconhecimento da minha autonomia. Não é arrogância, nem indiferença, mas uma demonstração de que minha dignidade está acima de qualquer capricho. Essa postura deixa uma marca que nenhuma situação passageira consegue apagar. O homem que impõe limites também ensina a mulher a valorizar o que realmente importa. Ela entende que atenção e tempo são recursos preciosos, e que para tê-los, é necessário merecê-los.
Ao agir assim, eu não apenas reforço meu valor pessoal, mas também desperto nela um sentimento de respeito profundo, algo que a faz refletir sobre suas próprias atitudes e escolhas. Essa força tranquila, sem necessidade de conflitos ou confrontos agressivos, cria impacto duradouro. Uma mulher pode até se irritar ou resistir no momento, mas internamente registra a diferença entre alguém que se deixa levar e alguém que conduz a própria vida com clareza. É esse contraste que gera fascínio, curiosidade e lembrança constante. Portanto, a autonomia e a firmeza não são apenas virtudes estoicas aplicadas à vida pessoal, mas ferramentas poderosas de presença. Elas mostram que um homem não é definido pelos outros, mas por suas escolhas conscientes. E é justamente essa consistência na autonomia que o torna inesquecível, deixando rastros de admiração e respeito que persistem muito além de qualquer interação. Um homem inesquecível é aquele que demonstra controle sobre si mesmo em todos os aspectos da vida. A disciplina não é apenas sobre rotina ou trabalho, é sobre gerir emoções, desejos e impulsos. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira nasce do autodomínio. Um homem que domina seus instintos não se deixa levar pela necessidade de agradar ou pelo impulso de reagir emocionalmente. Esse controle silencioso cria uma aura magnética que as mulheres sentem instintivamente. Quando não me deixo dominar pelo desejo ou pela pressa, mostro que minhas ações não são guiadas pela necessidade de aprovação, mas por princípios sólidos. Enquanto muitos homens perdem respeito ao ceder facilmente, quem mantém equilíbrio se torna raro e memorável. Ela percebe, mesmo sem perceber, que estou no controle da minha vida, e essa percepção gera atração e curiosidade contínua. O autodomínio também se revela na capacidade de lidar com conflitos e desafios sem perder a calma. Um homem que permanece sereno diante de situações tensas transmite confiança. Ele não reage com raiva ou medo, mas age com clareza e estratégia. Essa postura é registrada na memória feminina como sinal de força e maturidade, e ninguém esquece alguém que foi capaz de manter compostura enquanto outros desmoronavam. Além disso, a disciplina não se restringe à vida externa, ela molda o caráter. Cada decisão tomada com consciência, cada escolha guiada por valores, constrói uma reputação sólida. Uma mulher nota que estou presente não apenas fisicamente, mas com integridade, consistência e propósito. Essa combinação transforma uma interação comum em algo que permanece gravado por anos. Por fim, o autodomínio cria um efeito poderoso, ele transforma simples momentos em experiências inesquecíveis. A mulher não se lembra apenas do que foi dito, mas de como ela se sentiu diante de alguém capaz de controlar a si mesmo, guiado pela razão e não pelo impulso. Esse tipo de homem deixa marcas que duram muito além da presença física, tornando-se impossível de apagar da memória feminina. O último elemento que transforma um homem em inesquecível é a capacidade de deixar um impacto profundo, uma verdadeira marca emocional. Não se trata de gestos grandiosos ou de palavras elaboradas, mas da intensidade com que ele vive seus princípios e mantém sua postura mesmo diante das adversidades. O estoicismo nos ensina que cada ação deve refletir nossos valores, e quando isso é feito com consistência, cria impressões duradouras que ficam gravadas na memória de quem nos cerca. Deixar uma marca não significa causar dor ou desconforto desnecessário, mas provocar sentimentos que geram reflexão e crescimento. Um homem que desafia de forma respeitosa, que ensina sem humilhar, que exige respeito sem agressividade, se torna referência. A mulher percebe que sua presença não é passageira, ele não se encaixa na rotina comum, ele transforma momentos em experiências que não podem ser esquecidas. A cicatriz emocional que deixo é fruto de autenticidade e coragem. É o homem que não abre mão de seus limites, que não cede à pressão de agradar, mas que também sabe reconhecer e valorizar quando a mulher se empenha de verdade. Essa combinação de firmeza e empatia é rara e memorável. Diferente dos homens que se perdem no imediatismo, aquele que constrói impacto consciente permanece vivo na mente dela mesmo quando o tempo passa. Além disso, deixar uma marca envolve inspirar respeito e admiração. Um homem inesquecível conduz sua vida com propósito, foco e integridade, mostrando que seus valores não são negociáveis. Ele não busca ser amado a qualquer custo, mas sim ser reconhecido pelo que é. Essa postura cria uma impressão que transcende qualquer interação superficial, porque ensina, mesmo sem palavras, que ela esteve diante de alguém diferente de todos os outros.
Se você deseja se tornar esse homem, lembre-se, e não é sobre tentar ser querido, mas sobre viver com autenticidade, disciplina e respeito próprio. Cada atitude firme, cada momento de autocontrole e cada demonstração de princípios sólidos deixam rastros que nenhuma mulher consegue apagar da memória. E agora quero saber de você, deixe nos comentários suas experiências, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades e inscreva-se para continuar aprendendo como se tornar inesquecível.